Então, eu penso, eu estou escrevendo até um artigo sobre isso, se não for censurado eu vou tentar publicar, no sentido de que a formação do Supremo Tribunal Federal deve ter a participação dos três poderes e do universo jurídico. Podem haver várias formas, mas eu não vejo nenhum motivo para que o Supremo seja alijado quando o STJ não é, o TST não é. Por que o Supremo tem que ser alijado da escolha de seus ministros? E com isso eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos atos desses ministros. Quem escolheu foi o presidente, quem sabatinou foi o Senado, não tem nada a ver com isso. Exatamente. E por último, eu quero fazer um último lembrete sobre a questão do CNJ, que tem vários aspectos favoráveis e muitos aspectos aí que são bons e tudo, mas o lembrete que eu quero fazer e convidá-los à reflexão é o problema de CNJ e federação. O CNJ tem praticado certos atos em relação aos tribunais. Vou dar apenas um exemplo para não ir muito longe. Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio tem dois sistemas de informática de esmagadora áurea. Um que é do próprio Tribunal de Justiça e o outro que o CNJ mandou ele implantar. Agora, mandar implantar um sistema de informática num ato de administração, onde é que fica a autonomia administrativa e financeira dos tribunais garantida pelo artigo 99 da Constituição? Mandou implantar um sistema de informática. E vem praticando atos na mesma direção. Vocês façam isso, façam aquilo, não façam aquilo outro. Até o horário de funcionamento dos tribunais ele já quis determinar. Então, a pergunta que fica final é essa. Isso é compatível com a federação? A federação agora só existe no executivo e no legislativo, embora debilitada, e no judiciário passou a não existir mais. O nosso país inaugurou um sistema constitucional que é federação em dois poderes, um sistema unitário e outro poder, que é o judiciário. Atingimos a unitariedade, isso é uma perfeição brasileira, é alguma inovação brasileira, além da jabuticaba, também só existe no Brasil. É mais uma inovação, uma federação de pé quebrado, onde o judiciário não tem essa possibilidade de exercer a autonomia dos seus tribunais. A quem serve isso? A quem interessa isso? Então, eram essas considerações, Maradona, que eu queria dividir com os companheiros aqui do painel, agradecendo mais uma vez pelo convite, pelo prazer de estar aqui nesse fórum, pelo prazer de compartilhar com o desembargador Fernando Poche dessa mesa e dizer que realmente nós estamos numa encruzilhada em relação ao sistema constitucional. A cada dia surge um escândalo e o escândalo da Vespa é esquecido. O mais recente é da Petrobras, comprou refinaria, vendeu refinaria, não sei o quê. Amanhã surge outro, já esquece. Carlinhos Cachoeira já está esquecido, uma opção de outros escândalos já estão esquecidos. Nós vamos ver de escândalo em escândalo até quando? Eu penso que a democracia participativa, a Constituição, com essa conotação que nós temos na Constituição Cidadã de 1988, com todos os defeitos que ela possa ter, ela representa a tentativa de proporcionar ao nosso povo uma maioridade civil e política. Um povo sem essa maioridade, sem essa possibilidade de escolher, não chega bem a ser povo. Muito obrigado. Ficaríamos muito mais tempo, com prazer, ouvindo a palavra do meu doutor Fernando Carvalho, mas a imposição da divisão do trabalho. Eu peço desculpa aqui ao desembargador Poche por ficar um pouco restrito no seu tempo, mas isso é uma imposição da natureza do nosso trabalho, que é essa atitude de debate. Temos que ouvir todos. Estou com a palavra para você. Pois não. Eu, antes de mais nada, quero cumprimentar os componentes da mesa e os colegas que estão aqui, Doris Castro Neves, Antônio Carlos Esteves Torres e Denise Nicolas. Quero também dizer da honra que é estar aqui entre dois expoentes da magistratura, dois
magistrados que, para mim, foram um exemplo. A desembargadora Áurea Pimentel Pereira e o desembargador Elmo Aroeira. E, por exemplo, também para os que chegaram na mesma época que eu, um pouco antes, como o desembargador Luiz Fernando, magistrados firmes, serenos, enfim, titulares de uma dignidade que realmente era inspiradora. Eu fui juiz auxiliar do desembargador Antônio Castro Assunção, saudoso desembargador Antônio Castro Assunção, na Corregedoria Geral de Justiça, século passado. E, aliás, faz tempo. E me lembro das referências sempre eivadas de admiração que ele fazia à desembargadora Áurea Pimentel. Aliás, esse homem me ensinou muito. Quando eu cheguei à Corregedoria, eu tinha 40 anos de idade. O corregedor a quem eu auxiliava tinha 42 de justiça. Só podia aprender muito, né? Também tem uma satisfação muito grande de estar aqui nesse foro de estudos interdisciplinares, porque a aplicação do direito exige um preparo interdisciplinar, exige uma interdisciplinariedade, não só das várias províncias do direito, mas de outros ramos do conhecimento, referente a outros ramos do conhecimento e da atividade humana. O direito, ele incide na vida, ele não incide no éter. Daí que, com todas as vênias, eu resisto à ideia de estudar o direito vendo a norma pela norma. Consigo entender isso? E acho que o pós-positivismo que uma Constituição dirigente como a nossa exige, não aceita esse tipo de visão. Não é? Há hoje um compromisso inarredável pela natureza da Constituição que nós temos de se fazer implantar o ideal de justiça que está na Constituição. Dar eficácia e efetividade à Constituição. Deixar de ver a Constituição como uma mera carta de princípios, como era no tempo que estudamos. De sorte que eu creio que nós estamos, esse fórum, a EMERGE, esse fórum está, e o fórum que eu presido, que é o Fórum de Direito à Informação e Política de Comunicação Social do Poder Judiciário, integrado também pelo desembargador Luiz Fernando, no caminho certo. Nós acredito que estamos no caminho certo, que é o de proporcionar essa visão interdisciplinar. Eu mesmo sou fruto de uma certa interdisciplinariedade. Eu trabalho há muitos anos. Outro dia me dei conta, eu vou fazer 32 anos de magistratura esse ano, e me dei conta outro dia, fazendo essas contas, quanto tempo eu tinha, me dei conta, aliás, lá na ABI, encontrando um velho colega de imprensa, eu sou conselheiro da ABI, não se recebe nada para ser conselheiro da ABI. A gente só se mede aquelas brigas terríveis, ainda gasta algum. Me dei conta que eu trabalho há 50 anos ininterruptos, desembargador Luiz Fernando, e perguntei a esse colega como foi que eu deixei isso acontecer. Realmente é uma coisa terrível. E nessa trajetória, eu trabalhei como jornalista, trabalhei com grandes figuras de desembargadores, como Ricardo Carvalho, assim, uma salada ideológica, Ricardo Carvalho, Boris Casoy, Cláudio Abramo, mas não trabalhei, por exemplo, com Mira Leitão, não trabalhei com Antônio Calado, mas trabalhei com um grande jornalista chamado Léo Guanabara. O Léo Guanabara e o Antônio Calado, um belo dia, foram caçados por um ato qualquer aí, complementar o ato, sei lá, número 5, e proibidos de trabalhar.
Isso durou 2 anos, essa proibição. Depois foi revogada a proibição de trabalhar. Foi um escândalo, foi debatida na ONU. Proibidos de trabalhar. E então, fiquei preocupado e disse: eu preciso ter um plano B que seja intelectualmente adequado, ou agradável. Ou seja, eu não quero dirigir táxi. Se eles me proibirem de trabalhar, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu sempre gostei de literatura e sempre gostei do texto, da palavra, o manuseio da palavra, a construção das frases. Isso realmente me encanta. Eu leio um romance vendo a história, o argumento, etc., mas vendo também a escrita, que me interessa mais do que a história. A história, para mim, é um pretexto. E um dia achei na minha casa um livro que um colega, um amigo, esqueceu, que era o primeiro volume das Instituições de Direito Civil do Caio Mário da Silva Pereira. Não tinha mais nada para ler naquele dia. E comecei a ler o livro. Esse homem escreve bem. E fui lendo. Na metade do livro disse assim: essa matéria é boa. Era o primeiro volume. Esse é o plano B. Fui para a Nacional de Direito e fiz o curso assim, meio na falta, dizendo: eu não vou viver disso. Isso aí é uma eventualidade, vejam só. Acabei advogando e exercendo jornalismo ao mesmo tempo, por um período. E devido a uma dificuldade que há no exercício do jornalismo, disse: bom, agora é hora de optar só pelo direito. E optei pela, como disse o desembargador Elmaneira, pela independência. Optei por uma atividade que garantisse o meu compromisso apenas com a Constituição e a minha consciência. Vim para a magistratura. Estou por aqui esse tempo todo. Há um entrelaçamento muito grande entre a ética e o direito. Isso aí é inegável, até intuitivo, mas hoje ele está claro. Veja que no direito do consumidor, as relações de consumo devem ser baseadas e pautadas na boa-fé objetiva, na informação e na cooperação dos contratantes, fornecedor e tomador de serviço. E isso passou ao Código Civil, no que, num neologismo, o Miguel Reale chama de eticidade. Por outro lado, a comunicação, o direito e a justiça estão juntos porque são instrumentos de segurança, de estabilidade e de realização não só dessa justiça que nós prestamos, que é a justiça comutativa, mas da justiça social, justiça distributiva. Comunicação é muito amplo. Me desculpe, desembargador, eu estou correndo porque o tempo é curto, o que, por um lado, me prejudica e, por outro, me beneficia. Eu me lembro que um colega de imprensa, num plantão de domingo no Jornal do Brasil, eu não vou dizer quem é, ele recebe um telefonema, atende o telefonema, e do outro lado tem uma pessoa desaforada aos palavrões querendo saber qual foi o idiota que fez a manchete tal. E ele, cara, desliga e bate o telefone. Toca a segunda vez, a mesma coisa. A terceira vez, a pessoa diz assim: olha aqui, já liguei 2 vezes e bateram o telefone na minha cara. Aqui, o senhor sabe quem está falando? E ele: não. Aqui é o Nascimento Brito, que era o dono do jornal. E ele disse assim: e o senhor aí sabe com quem está falando? O Nascimento Brito disse: não. Ele disse: graças a Deus, e desligou o telefone. Não é? Porque se soubesse, era demissão na hora. Então, pouco tempo aqui, graças a Deus, o tempo também é um pouco curto. Mas a comunicação, ela inclui absolutamente tudo, todas as formas de expressão. E a comunicação social, toda aquela que se dirige ao público. É amplíssima, então eu vou me permitir recortar ao jornalismo, desembargador Luiz Fernando, até porque
o jornalismo é um pouco da nossa preocupação na Comissão Mista de Comunicação Institucional do Poder Judiciário, que tem por finalidade estabelecer um clima de menos reserva entre o Poder Judiciário e os meios de comunicação social. E também fazer com que a sociedade nos conheça melhor. Nos conheça melhor. É impossível, creio eu, com essa nova ordem constitucional, é impossível que o homem da rua, que está ali passando ali na Dom Manuel, e que não milita aqui dentro, não saiba quem nós somos, como funcionamos, e continue acreditando em mitos e em fantasias, em algo que é absolutamente distante da realidade. Então vamos recortar o jornalismo, que é a comunicação pública em qualquer mídia de notícias e seus comentários e interpretação. Isso aí vai incluir a imprensa escrita, a televisão, o rádio, a internet, que são as mídias hoje conhecidas. Outras certamente virão. No Brasil, a ética, uma preocupação ética existe na imprensa brasileira desde aí final dos anos 40, especialmente nos anos 50, quando a imprensa brasileira ela se moderniza e adota conceitos da imprensa norte-americana. O pioneiro nisso foi o extinto Diário Carioca, seguido do Jornal do Brasil, né, que passaram a adotar uma comunicação graficamente mais fácil de ser assimilada, mais limpa, digamos assim, e um conteúdo mais objetivo e o mais isento possível. O mais próximo da verdade, sem uma carga ideológica predominante, pelo menos predominante. Mas um código de ética escrito passou a existir apenas em 1987, e si mesmo é de uma entidade que não vincula o profissional, que é a Federação Nacional do Jornalismo. Há duas preocupações fundamentais no Código de Ética do jornalista, que já era observado, que não era escrito, mas já era observado. É a verdade e é a independência a busca da verdade, a informação verdadeira e a independência do jornalismo. O artigo 2º, inciso 1º, vou me permitir ler, diz o seguinte: a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política de seus proprietários. Verdade e independência do jornalista. O mesmo artigo 2º, inciso 2º, estabelece que a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos. O artigo 4º dispõe que o compromisso fundamental do jornalismo é com a verdade no relato dos fatos. Deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação. O artigo 7º diz que o jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta divulgação da informação. Há uma declaração de princípios sobre a conduta do jornalismo da Federação Internacional de Jornalistas, que é uma entidade inglesa, que diz no artigo 1º o seguinte: o respeito à verdade e ao direito do público a essa verdade é a primeira obrigação do jornalista. Já vemos aí como é difícil a observância disso tudo. E vamos ver aqui os princípios, rapidamente, os princípios do jornalismo. O primeiro princípio é a objetividade. A notícia, ela deve ser
transmitida sem impressões, sem as impressões pessoais de quem as produz, as transmite, né? O jornalista não pode comentar, ele não pode adjetivar, ele informa precisa e secamente. Assim deve ser. Não se confunde isso com um artigo, com um comentário, com a matéria assinada, porque aí nós temos um autor. Fora disso, é o veículo que está difundindo. Eu hoje vejo os jornais adjetivando, estranho, mas vejo também, acho que é um cochilo, um descuido, talvez, daquele controle de qualidade que se fazia. Eu mesmo já tive a oportunidade, num dos jornais que trabalhei, de fazer isso. Pegar a edição do dia e marcar as falhas e, enfim, os erros, não só gráficos, como os erros, as falhas éticas ou técnicas, enfim, essa coisa toda. Preferia a reportagem. Sempre preferi a reportagem, que é mais dinâmica, né? Há uma séria objeção a esse princípio da objetividade, né? Porque seus críticos dizem que toda narrativa ela implica uma seleção vocabular que é influenciada pela ideologia, por preconceitos, pela rotina, pelas idiosincrasias do repórter, e, enfim, coisas assim. Claro, isso é bastante humano que seja assim. Por exemplo, há um mito de que os juízes não trabalham tanto quanto deveriam trabalhar. Está aí. Nós temos que reconhecer que existe isso. Então, quando vemos uma matéria sobre o judiciário, nós não vemos objetividade nisso. Quer dizer, nós vemos muitas vezes o veículo divulgar essa ideia sem ter antes a preocupação de verificar se ela é exata ou não, né? Isso já é um preconceito, né? O outro princípio é a imparcialidade. A informação, não o comentário, portanto, não o artigo, não a interpretação. A informação deve ser imparcial, deve ser neutra. Um veículo informativo que não seja imparcial, que não seja neutro, ele presta um mau jornalismo, sem sombra de dúvida. Ele faz um mau jornalismo. Esse princípio da imparcialidade é difícil de ser cumprido. Por quê? Porque nós temos a posição político-ideológica da empresa jornalística. Aliás, o que me fez, lá pelas tantas, decidir que eu seguiria apenas o caminho do direito foi isso. Foi constatar que pior do que a censura aberta do poder era a censura do patrão, do dono da empresa, né? Ou da empresa, falando mais tecnicamente. Muito difícil, né? A opção que eu tive no rompante foi abandonar o exercício da profissão, da qual tenho até saudade, mas disso eu não tenho saudade, né? Depois, os interesses comerciais. Hoje nós vemos um fenômeno muito preocupante, que é a empresa jornalística que exerce uma atividade varejista. Vende bens. A imparcialidade fica, evidentemente, comprometida, né? Nós temos a emissora de televisão que vende vestidos
e roupas, etc., segundo do figurino dos seus heróis e heroínas, das suas telenovelas. Complicado isso. Depois, a questão da relação com os anunciantes. A relação com os anunciantes também é um entrave a essa questão da imparcialidade, porque o que mantém uma empresa jornalística não é outra coisa senão a renda auferida pelos anunciantes. E um detalhe interessante, o anunciante mais forte, ao menos da imprensa escrita, é o Estado brasileiro. Eu me lembro que em 1968 trabalhei num jornal que reeditava um outro jornal, tinha até o mesmo título, né? Um outro jornal que foi empastelado na Primeira República, chamava-se O País. Nós fazíamos um jornal de oposição, tanto quanto fosse possível, e era fácil fazer um jornal de oposição, era só tentar publicar o que era impedido de ser publicado, e isso aí tivemos umas 3 ou 4 apreensões da edição na banca, né, e chegar meio ressabiado na redação. E esse jornal morreu, porque o governo não empastelou dessa vez. Ele simplesmente deixou de anunciar. Não tinha como sobreviver, evidentemente. E, por fim, uma certa tendenciosidade, especialmente no chamado jornalismo investigativo, que tem cedido à tentação de acudir à era do escândalo, como é, aliás, o título de uma obra muito importante de Mauro Rosas, que estuda esse fenômeno. Então, nós vemos aí algo que preocupa, né, e que dificulta essa questão da imparcialidade. O outro princípio é o princípio da verdade. Esse princípio também enfrenta dificuldades graves. O primeiro é a pressa inerente ao jornalismo. Aliás, essas dificuldades elas estão muito bem descritas num livro de Eugênio Butti, eu recomendo a leitura, chama-se Sobre Ética e Imprensa. A editora é a Companhia das Letras. Primeiro, a pressa inerente ao jornalismo. Você precisa pôr o jornal no ar, você precisa jogar a matéria no site numa hora certa e você tem que ter o jornal rodado na hora certa, porque aquilo é uma indústria e qualquer atraso implica prejuízo. Segundo, é essa parcialidade que é mais, digamos, inerente a quem está produzindo a matéria. O terceiro é a prepotência dos editores. Eugênio Butti frisa isso, enfatiza, e é verdadeiro. O editor tem um poder muito grande nas mãos e, às vezes, cede à tentação de ser o dono da verdade, desembargador Fernando. E aí não há salvação, não há solução. Nós vimos aqui recentemente uma série de matérias que crucificaram um juiz que nós sabemos íntegro, sério, e que, entre outras, a quem se imputou, entre outras irregularidades, o fato de ter, em pouquíssimo tempo, satisfeitos todos os credores de uma determinada massa falida. Isso, para mim, é elogio. Mas é tratado como escândalo. Esse juiz conversou com o repórter.
Quer dizer, teoricamente, o repórter fez o que deveria fazer, ouvir os dois lados, para ser imparcial. Só que o que o juiz disse não foi publicado. Então, o que é isso? Isso é essa prepotência do editor, né? Que concorda com uma coisa dessa, ou até, quem sabe, tenha dito, não, isso aqui você corta da matéria, não vamos publicar.